Olá, eu sou Ariadne Gatolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu trouxe um vereador aqui do PL, que tem um sotaque delicioso, que é do PL, é da Assembleia de Deus, mas também faz projeto para autista. Ele é uma miscelânea aqui, e a gente já deu boas risadas antes de começar esse podcast, e a gente vai conhecer um pouquinho desse, para mim, um menino, Madison Henrique. Seja bem-vindo. Quero agradecer primeiramente o Grupo JJ, na sua pessoa, pela oportunidade de estar aqui, né? Saudar a audiência também. Sejam bem-vindos a esse bate-papo. Eu acho que vai ser um bate-papo bem descontraído pelo que a gente já conversou ali nos bastidores. Mas queria já mandar um abraço para todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que nos colocou, né, nos recolocou de volta na Câmara Municipal, aqueles que estão chegando agora, aqueles que não conhecem o Madison também. Enfim, mas já queria aqui já iniciar respondendo ou falando um pouco sobre a questão partidária, se Sim. me permite, né? Ela citou o Madison do PL, não, eu sou o Madison do povo. O PL é só um partido, porque para mim o partido é igual um ônibus, eu preciso ir até o centro, eu entro no ônibus e desço no centro, tá? Então eu não sou uma pessoa partidária, não, eu sou o Madison. Não defende PL até o final. Não, e nem acredito que as pessoas que me elegeram, elegeu por causa de um partido. Tá. Eu poderia estar no PL, eu poderia estar no Republicano, eu poderia estar no PP, as pessoas iriam votar no Madison do mesmo jeito, porque eu acredito que as pessoas votam no Madison conservador. Madison conservador. E não Você é conservador mesmo? Sou. Acho que nos costumes. Quantos anos você tem? 38. Eu sou uma arma de Jesus, ó. 38. É uma arma, né? Agora veja, a primeira vez que eu vi você falar, na primeira sessão da Câmara de Jundiaí, acho que esse ano aqui, você já foi alvo de xenofobia. Isso. Né? Eu estava lá. A gente conseguiu desconstruir bem esse discurso, eu acho. Acho que a imprensa fez um trabalho muito legal ali com você e tal. Mas de onde veio esse menino? Vamos contar essa história? Veio lá de Maceió. Vamos falar um pouco. São Luís do Quitunde, no dia que você foi em Maceió, no dia que você foi em Alagoas, ou você, esquece, não pode deixar de passar no caminho de Maragogi, no Buffalo Bill. Vocês vão lembrar disso. É a minha cidade, a cidade natal. O Buffalo Bill está na entrada da nossa cidade. Então lá tem linguiça de búfalo, tem carne de búfalo, tem um monte de coisa. É na entrada da minha cidade, isso é uma cidadezinha pequena, São Luís do Quitunde. Deve ter 35, 40 mil habitantes. São Luís do Quitunde. Nasci em São Luís do Quitunde, aos 4, 5 anos de idade. Fui morar em Maceió com a minha mãe, né, com meu padrasto. Morei em Maceió até os 20 anos. Ali eu estudei ensino fundamental, ensino médio. E no momento de empregabilidade, Maceió naquele momento muito precário, a gente entregava muito currículo, né, e não tinha emprego, surgiu uma oportunidade de vir para cá, que uma tia minha casou com um amigo dela que tinha vindo morar aqui. Aí eu vim para Jundiaí. Mas uma infância convencional, normal, menino que soltava pipa. E como é que foi sair de lá, da lagosta, do camarão, do peixe, para vir para Jundiaí? Nossa, muito difícil. Cidade feia, né, para quem mora em É muito difícil, porque eu me recordo que assim, eu sou uma pessoa muito família, né, quem me conhece sabe. Eu faço questão de estar com a minha família, de reunir nos momentos aniversário, momentos como Natal, Ano Novo. Então, eu, por ser muito família, eu senti muito baque. Eu cheguei aqui em setembro de 2008. E quando eu cheguei, o primeiro Natal, longe da minha família, a minha família é aquela família simples, que ia fazer aquelas mesas com aquelas melancia cortadas, assim, sabe? Aquelas coisinhas bonitas e reunia todo mundo, e no final ainda tinha uma discussão com o outro, aquela coisa toda. Então, mas era aquela família maravilhosa. Então, passei o primeiro Natal sem a família. Então, foi muito difícil ficar longe da família, foi muito difícil abandonar os amigos, né? Que você cresce num lugar, você convive com pessoas. Eu tenho amigos lá que... se eu for em Maceió e não passar na casa dele, ele me deserda. Então, assim, são amigos meus. É diferente a afetividade, né? A afetividade nordestina é de verdade, né? A Bíblia diz uma coisa tão importante. A Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que o irmão. Eu tenho amigos assim lá, sabe? Mandar um abraço para ele, Eusébio Júnior. É um amigo desde criança mesmo. Então, assim, eu tenho amigos mais chegados que o irmão. Então, foi tudo muito difícil. Eu era novo, 20, 21 anos de idade. Então, sabe? Era tudo muito novo. Mas, por outro lado, eu fiquei muito feliz porque, assim, eu tive a primeira oportunidade de ter um cartão de crédito, cartão de débito. Eu nunca tinha tido um cartão, nunca tinha tido uma carteira fechada, todos os meus trabalhos foram informais. Eu trabalhei vendendo galinha na feira, eu trabalhei em parque de diversões ali, abrindo para as crianças entrar nos brinquedos, ligar o brinquedo, num bingo do parque de diversões, eu trabalhei em oficina mecânica ali, de auxiliar, tudo. Sempre trabalhei, mas tudo trabalho informal, não tinha... E aqui você foi fazer o quê? Aqui, quando eu cheguei, a primeira empresa que me acolheu foi uma empresa chamada Scan Plastic. Aqui foi sensacional, porque veja só, eu tinha entregue ali mais ou menos uns 100 currículos em Maceió, não era chamado nem para uma entrevista. Quando eu vim aqui, lembro que eu entreguei currículo aqui em algumas agências do centro.
Eu não saí para entregar. Peguei uns 10, 15 aqui. Em algumas agências, naquela época as agências faziam muito, não sei se faz ainda hoje. E aí eu fui chamado em algumas empresas. Fui chamado na Fiação Fides, e aí fui chamado em outra, mas eu fui na Scampart, uma empresa pequena, tinha 8 máquinas, injetora, tudo. Eu olhei a dinâmica daquilo ali, o chão de fábrica, aquilo para mim era fenomenal. Nunca tinha entrado num lugar tão organizado. Eu fiquei deslumbrado com aquilo, limpo, organizado. Falei, cara, eu quero trabalhar aqui. Aí eu fui fazer a entrevista, fiz a entrevista, aí veio o líder, falei, cara, eu quero trabalhar aqui. Ele falou, não, tem um monte de gente que quer trabalhar. Falei, não, cara, você não entendeu, eu já trabalhei e tal. Aí expliquei um pouco, ele falou, então tá bom. Virou meu amigo. Antes de ontem, completei ano segunda-feira, né, dia 5, ele mandou até parabéns pra mim. Eu visitei a empresa já depois, já eleito vereador, tudo. E aí ele me deu a oportunidade de trabalhar. Eu trabalhava fechando tampinha de shampoo, sabe aquelas tampinhas, flip top? Trabalhei ali fechando tudo, depois comecei a auxiliar ele tirar molde e tal. Depois ele saiu de lá, eu tive uma oportunidade com um amigo meu de trabalhar na Compal, uma multinacional que monta computador. Depois fui para a Fox, que foi onde eu conheci a minha esposa. Então foi fantástico as minhas passagens. Eu agradeço a Deus por todo lugar que eu passei, porque assim, em todos os lugares teve pessoas que me ajudaram, em todos os lugares foi um aprendizado, foi muito bom. E quando você chegou, você já era da Assembleia? Lá em Maceió? A minha família é da Assembleia, né? Eu nunca fui. Na verdade, eu sempre fui um assembleano não praticante. Porque você sabe quando você sente a necessidade de ir na igreja, mas você não quer um compromisso, porque você sabe que tem que ter uma seriedade. É sério, né? Mas então, ainda jovem, eu frequentei, sim, ia esporadicamente, não todos os domingos, como hoje a gente habitualmente faz. A gente entende que o domingo é do Senhor, mas não todos os domingos, mas eu ia sempre. Então, quando eu vim morar com essa tia aqui, a gente tem uma história muito grande, eu e essa tia, porque ela me levava pequeno para a igreja, ela sempre teve um amor, segundo a mãe, sabe? Sim. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que me aconselhava, sempre foi uma pessoa, até hoje, né? Às vezes eu vou tomar alguma decisão, eu pego o carro, passo lá na casa dela e falo, eu tô pensando nisso e nisso. Olha, filho, isso aqui eu acho que não é legal, isso aqui, olha, tal. Então, assim, ela sempre está me aconselhando, sempre está me assistindo na rede, ela sempre pontua algumas coisas, olha, baixa um pouquinho, sei. Às vezes as pessoas não te conhecem, acham que, não, vai calma. Então, assim, uma pessoa que sempre me ajudou, então eu tenho um relacionamento muito grande. E assim, o convite dela foi extraordinário, porque eu entendo que foi algo de Deus, algo divino, sabe? Independente de religião, foi algo divino para que eu estivesse aqui, de fato. E você acha que você começou o seu trabalho político já na igreja? Ou você já fazia antes? Como é que você juntou essas coisas aí? Não, foi tão natural, porque assim, na minha concepção, vou te dizer uma coisa, meu pai, ele... É até um pouco constrangedor falar isso, mas assim, eu preciso falar. Meu pai, ele me abandonou na barriga da minha mãe. Tá? E eu nunca conheci, quando eu conheci meu pai, eu já tinha uns 13, 14 anos, eu já conheci meu pai vereador, lá naquela cidade que eu te falei. Mas eu olhava para a figura do meu pai, mas a gente não tinha afetividade, nada. Mas eu sempre o honrei, né? Então hoje, se você me perguntar, eu tenho um irmão por parte de pai que é vereador nessa cidade, eu tenho um primo, eu tenho um tio que foi vereador, meu pai saiu na chapa. Então já vinha de uma família, mas assim, quando eu chego em Jundiaí, eu falei, é impossível ser vereador aqui. Olha o tamanho dessa cidade, uma mega cidade. Mas em 2016 eu tinha um trabalho, eu tenho um trabalho, eu só estou afastado por conta da política. Quando você entra, você se afasta dos trabalhos da igreja. Mas assim, eu tinha um trabalho com adolescentes, nós chegamos a ter 60 adolescentes na igreja do Tarumã, onde eu congregava. Então a gente tem um trabalho ali com adolescentes de ensinamentos, de gincanas, trabalho propriamente dentro da igreja, né, de louvor. Então a gente já tinha esse trabalho. Eu sempre me entrosei muito bem com os adolescentes, com os outros líderes das outras igrejas, os trabalhos, né, da igreja como um todo, mas nunca foi um pensamento meu. Mas eu sempre gostei de política, e o Val Freitas, que foi vereador na legislatura passada, ele é da minha igreja. Uma vez ele falou para minha esposa, falou, cadê o Márcio? O Márcio está assistindo uma discussão do Senado lá na época. O Magno Malta falando sobre aquela questão do abuso de criança, exploração infantil. E eu fiquei assistindo aquilo que eu sempre gostei do tema. E aí ele falou, ele gosta de política? Gosta. Era 2015, final de 2015 para 2016. Aí ele falou, Mato, você vai ser candidato. Eu falei, não vou. Eu quero ajudar, eu vou ajudar alguém de perto. Eu quero ir para a rua, eu quero conversar com o povo, eu quero descer o morro, eu quero, sabe, sentir qual é a necessidade efetiva das pessoas, o que as pessoas precisam. Sabe, eu quero estar ali em contato, eu quero fazer isso. Quando foi em 16, ele falou, Matos, saiu 3 pessoas, eu preciso que você saia candidato, porque naquela época tinha acabado a coligação. Então o partido tinha que sair com os candidatos inteiros. Então ele não tinha como montar o partido, a chapa pura. Aí eu saí naquele ano de 2016. Que partido era aquele? PSC, Partido Social Cristão. Aí eu saí naquele ano, eu fiz 337 votos. Mas foi muito bom, foi muito legal, fiquei muito alegre naquele ano. Porque assim, para mim foi uma alegria. Imagina, uma pessoa tão pobre como eu, uma pessoa que veio, sabe, lá do Nordeste, já tinha uma fotinha na urna, sabe, as pessoas
337 pessoas, se você acumular, você vai ver que aquilo foi fantástico. Eu achei aquilo fantástico. Ter um cartãozinho, poder falar para a pessoa, por favor, vote em mim, olha, eu tenho tal projeto e tal. Então foi tudo muito fantástico. Então a minha família preocupou, falou que a gente esperava fazer um pouco mais e tal. Mas falou, mas como é que você está se sentindo? Eu falei, eu sou grato a Deus por ter participado do processo. Tá bom. Mas aí algumas pessoas viram em mim a probabilidade de crescer politicamente, né? E me ajudaram. Aí você pode falar, por exemplo, o próprio prefeito Luiz Fernando Machado, ele me chamou para compor o governo na época. Eu falei, olha, eu não tenho interesse de trabalhar no governo. Eu trabalhava por conta e eu falei assim, não tenho, eu tenho interesse de ajudar as pessoas. Ele falou, você não quer vir para disputar a próxima eleição comigo? Aí eu falei, pode ser. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, eu preciso que quando eu te traga a demanda, você atenda. Só isso. E a gente foi construindo, consolidando isso. Atendendo aqui, atendendo ali. E as pessoas foram pegando essa confiança. Sabe o que eu fico pensando em vocês quando eu vejo? A gente também estava conversando antes de a gente começar aqui, gente, um café. A gente estava falando o seguinte, que a Câmara de Jundiaí ela é muito diferente da Câmara que eu fui educada. Isso. Né? Eu nasci em Jundiaí, a década de 70, só tinha vereador branco, de olho claro. Hoje não mais. Era uma coisa muito elitizada, a oratória que se falava ali, o povo não entendia. Exato. Né? E hoje você vai na Câmara, apesar de a gente ouvir, é o stand-up, parece um circo, não sei o quê, eu olho para aquilo, eu vejo que aquela Câmara representa o povo jundiaense. Exato. Que ao contrário do que a elite jundiaense pensa, o povo não é desse jeito mais. Você percebe, Ariadne, que esse reflexo, ele não só reflete aqui em Jundiaí, mas ele sai refletindo em toda a escala parlamentar. Sim. Quando você olha para a Câmara de Jundiaí, você ali não vê mais italianos jundiaiense, como você falou, dos olhos azuis, doutor fulano, advogado cicrano. Não. Hoje você vê, por exemplo, um baiano, um alagoano, um pernambucano, um paranaense, sabe? Aí você vê um negro, um branco, sabe? Enfim, você tem ali a cara do povo. A cara da sociedade jundiaiense. Quando você olha para o Madison Henrique, você vê uma pessoa ali ligado pela oratória, pelo discurso, pelas pautas, pelos projetos, ligado à igreja. Você não tem como você, sabe? Então, cada um tem a sua ligação e é o povo de Jundiaí. Isso, mas sabe aquela pergunta que eu ia fazer? Eu não sei, porque eu sou angustiada. Como jornalista, eu já sou angustiada. Porque se ligam aqui pra mim, eu vejo no direct, eu tô precisando de comida, tô precisando de não sei o quê, o jornal precisa vir aqui porque tem um buraco. Eu fico muito nervosa, porque eu quero atender a população. E eu só sou jornalista. Agora, quantas Você nunca pensou em se candidatar? Não, já me convidaram, mas você não quis? Não, eu sou muito franca, direta, não dá certo. Eu vou falar o que eu penso, não vai dar Mas bola. é bom. Não vai dar bola. Vida. Agora, assim, como é que você vive com isso, cara? Quantas demandas por dia chega pra você? Chega... eu não consigo te dizer porque, assim, eu não consigo te dar exatamente quantas chega, mas veja, nós recebemos demanda pelo direct do Facebook, do Instagram, pelo meu WhatsApp, pelo WhatsApp dos assessores, no e-mail do gabinete, no telefone do gabinete, então são muitas demandas. Tá? E a gente vai brigando para que seja atendida. A gente atende pessoas que pedem desde um buraco que está ali, e muitas vezes as pessoas são simples e não conseguem lidar com o aplicativo da prefeitura, por exemplo. Né? Então, assim, e a gente não tem políticas que influenciem, de inclusão digital. De inclusão digital, e mostra à população como utilizar. Né? Mas assim, chega chega uma poda de árvore, chega um terreno, às vezes um terreno particular que está ali abandonado e o mato tá, e os vizinhos não chega isso, mas também chega projetos, ideias de projetos da população, mas chega por dia, chega dezenas de solicitações. E você consegue dormir de boas, mesmo que você não resolva? Porque eu não consigo. Eu não durmo faz 6 anos direito. Então, não durmo faz 6 anos. Eu sou um cara que dorme tarde e acorda cedo. Até brinquei esses dias com a minha esposa, falei, nossa, eu tenho tanta coisa para essa semana, era domingo, que a minha cabeça não desliga. Isso aí. Mas assim, a gente tenta, né, ir solucionando, atendendo, tratando como prioridades. A gente tem projetos. Vou citar um projeto aqui que veio na pandemia de um eleitor, de um amigo. Ele falou, Matos, eu fui na UBS e eles exigiram para mim a máscara. Mas eu não tinha máscara, minha casa fica a 20 minutos. Para eu vir, 20 minutos para eu voltar mais. Eu perdi a consulta. Então, assim, não tinha como. Eu tive que discutir. Aí, na época, eu ainda peguei, passei a mão no telefone, liguei pro Thiago e falei, pô, Thiago, é um item de saúde. Não tem como você chegar já... Mas agora imagina você chegar no hospital e falar, você veio aqui tomar uma injeção, uma bezetacil. Tá, você trouxe a seringa? O quê? Eu pago imposto, amigo. Isso faz parte dos itens ali básicos. Aí discuti com o Thiago ali, mais ou menos, na época, aí ele conseguiu a máscara, entrou. Aí eu olhei e ele falou, Matos, você não poderia fazer um projeto nesse sentido?
Aí eu falei, vou construir. Construí um projeto dizendo que todo ambiente público, hospitalar, que exigisse a máscara, tinha por obrigação de conceder. Lógico. Porque nem todo mundo está na nossa bolha. Talvez você consiga comprar uma máscara e eu também. Tem gente que não consegue. E se comprar, vai fazer falta em alguma coisa. Então você vê, você está na rua, você está com contato com a população, surge. A maioria dos meus projetos surgiu de conversas informais na rua. Ah. Agora veja, a gente estava lá na caminhada da OAB, você estava lá, eu também estava, sobre conscientização em prol dos autistas e neurodivergentes. E você tem um projeto de TEA. Como é que o transtorno de espectro autista entrou na sua vida? Olha, eu tenho um amigo, e ele é muito meu amigo, o pastor Manuel. É um paizão, né? E assim, eu tenho muito contato com a filha dele, que tem 2 filhos, também autista, e a gente foi conversando muito, e outras pessoas que vai nos procurando, né, demanda de profissional de apoio, demandas específicas. E eu falei, eu só vou falar desse assunto, eu só vou vestir uma camisa quando eu realmente fizer alguma coisa. E a gente vem trabalhando esse mandato e vamos trabalhar muito por essa causa. Então, esse projeto do TEA Adulto, para você ter ideia, eu conheci a Jaque da AMA, ela inclusive estava lá também na caminhada, e ela falou, Matos, tem um projeto fenomenal aqui, apresentou para mim, né, do TEA Adulto, porque as crianças têm um atendimento com fono, com TO, com absolutamente tudo. Não tem, né? Tem 1.200 esperando, né? Tem mais. Tem o atendimento, mas não tem. A gente sempre recebe reclamação, é o que você está dizendo. Mas a criança ainda espera 3 meses para passar, o adulto não mais. O adulto, a mãe tem que se virar, e às vezes as pessoas não têm condições. Então ela falou, tem um projeto. É muito fácil para a pessoa que tem pagar um TO, pagar, sei lá... Não, mas a criança autista, o adulto autista precisa de um psiquiatra, Você de um entendeu? neuropsiquiatra, então, é uma coisa muito complexa, né? O que aconteceu? Eu fui lá, eu conversei com ela, me apresentou, e eu fui buscar um recurso com a deputada estadual Marta Corte. Eu já vou mandar um abraço para Marta, muito obrigado pelo recurso que a senhora está destinando para a nossa cidade, para a AMA, para poder dar início a esse projeto muito importante, que será o pioneiro no atendimento para TEA Adulto. Então, assim, nós vamos começar com a quantidade, né? Vamos fazer aí um projeto, na verdade, vamos fazer um trabalho de um ano, para ver como será, né? E com possibilidade de aumentar, é claro. Então, assim, é um projeto que, sinceramente, me toca, me comove, porque eu sou uma pessoa muito família. E quando eu olho para uma família que está deixando de ser família, que o pai muitas vezes abandonou a mãe por conta do filho, normalmente, isso né? me machuca demais. Sim. Sabe, a criança vem para dar vida, a criança vem para trazer alegria. E se Jesus mandou aquela criança para sua vida daquela maneira, ame, cuide, e ele te deu porque sabe que você tem responsabilidade e capacidade. Então, quando você vê famílias entrando, né, nessa situação, me machuca muito, me comove muito de forma... Não é só amor, né? Porque uma criança autista não dorme, ela não come... tem seletividade alimentar. Eu tenho um projeto, inclusive, eu fiz um projeto recentemente, foi até aprovado na Câmara, Sim, com relação à seletividade alimentar, para que as crianças, as famílias atípicas possam, né, levar comida, levar né? comida, porque, por exemplo, eu recebi uma reclamação que a criança autista não poderia entrar com a sua bisnaguinha na escola. Veja que coisa, não existe. Então, esse projeto vem para que ela possa portar na escola, nos locais privados, o público. A população tem que entender o que é o transtorno do espectro autista. Isso. E eles, mas é um restaurante, não pode entrar comida. Amigo, eu vim gastar no teu restaurante, mas a minha criança, o meu autista, ele só come se for assim. Eu não vou arriscar sair da minha casa para comer o que eu quero e meu filho ficar sem comer, porque ele tem dificuldade com a textura, com a cor. Então, assim, as pessoas têm que entender esse mundo, sabe? Um mundo neurodiverso. Então, assim, é uma proposta nossa do mandato nos dedicar. Aos poucos a gente vai tentar ajudando. É minha essa pauta? De jeito nenhum. Essa pauta é do legislativo, é do executivo. Mas eu acho que a pauta é da sociedade, Exatamente, né? É da sociedade civil. Mas o que eu puder fazer, o meu pouco, tenha certeza, Ariadne, eu vou fazer o meu. Né? Se cada um fizer um pouco, eu não quero holofote para isso, não. Até então, você está sabendo disso aqui porque a gente conversou ali. Mas isso não está nem na pauta aqui, sabe? Esse projeto não está nem na pauta aqui. Eu não ia nem falar porque a gente ainda está em transição de trazer o recurso para poder iniciar, mas assim, um pouquinho que a gente for fazendo, pode ter certeza, todas as caminhadas que eu for convidado para conscientização, se tiver que, eu vou fazer a minha parte,
porque amanhã eu vou sair de cabeça. Porque eu acho que a gente estava conversando com o presidente da OAB hoje. Eu falei, não é mais a conscientização que a gente está precisando. A gente está precisando de política pública efetiva, né? A criança precisa estar na escola, acompanhada por um apoio, a criança precisa ter Por exemplo, Jundiaí precisa avançar e muito, tá? Jundiaí precisa avançar e muito. Pela potência, pelos números que Jundiaí diz ser, e eu acredito muito que nós não termos aqui a casa do autista, um centro do autista, sabe? Nós dependemos, por exemplo, de muitas consultas da própria APAE. Não, nós precisamos ter um centro aqui, nós precisamos ter um centro descentralizado, porque tem muita gente que não tem condições de trazer o seu autista até o centro, tem pessoas que o menino não consegue entrar dentro do ônibus por conta da circunstância, então assim, nós precisamos trabalhar, entregar políticas públicas. Você tem razão no que você está falando. Agora, eu, na prerrogativa de legislativo, eu vou fazer as leis necessárias e quando eu não conseguir entregar, eu vou atrás dos meus parceiros deputados e criar programas que possam atender essa população de maneira efetiva. Eu quero ser a pessoa que diz, mas você fez muito? Não, não fiz muito, mas o pouco que eu fiz gerou resultado. Agora, tem uma coisa que passa pelo viés ideológico que não deveria passar. Eu lembro uma vez que eu fui atender o deputado Feliciano aqui em Jundiaí, que veio na divisa de Vaza. Votei nele em 2000. Divisa com Jundiaí e tal, e o lugar era uma desgraça, gente, era um esgoto a céu aberto e tal, e eu batendo papo com o pastor. Eu não lembro, não sei qual que é, não lembro qual que era a igreja evangélica e tal, e o pastor dizendo, cara, a dificuldade daquele lugar, que ele tinha que comprar receita, que ele tinha que dar comida, que às vezes ele tinha que pagar uma conta de luz, que ele tinha levado, eu nunca vou esquecer, ele levado um menino em coma diabético que perdeu o olho para o hospital, porque não chegava ao hospital. E aí o Marcos chegou para fazer a questão política e tal. O que eu sinto como jornalista política que sempre fui? A gente tem um discurso elitista contra os evangélicos, elitista. E a gente discutiu aqui agora, antes da gente começar aqui também no nosso café, que é o seguinte, tem pauta que não é de esquerda nem de direita. O pobre é pobre, não tem ideologia. A mulher que é agredida não tem ideologia. Não. E parece a criança que é abusada. A criança que é abusada não tem ideologia. E aí a gente fica com esse discurso idiota que fala assim, eu não vou fazer esse projeto porque esse projeto é da ideologia esquerda. Você já é um cara mais arejado, né? Não, eu sou uma pessoa que pensa no que vai atender a população na ponta. Tá? É o que eu falei, as pessoas já me identificam como matos conservador. Existem princípios e valores que eu não abro mão, nem na discussão pessoal, nem na discussão política, né? Mas assim, na ponta, independente do que você se expõe politicamente ou de como você se apresenta politicamente, se você traz algo que vai melhorar a condição, vamos prender pessoas que estão abusando de criança, não importa de onde você vem, o teu projeto é bom, eu vou te apoiar. Vou dizer, se é bom, vamos implantar aqui. Precisa de recursos, vamos buscar ali. Porque as crianças estão sofrendo enquanto a gente vai ficar aqui discutindo política ideológica, né? Vai vir uma discussão ideológica? Vai vir como está vindo para a Câmara de Jundiaí, como está vindo para todas as câmaras do Brasil. Que não deveria vir, né? Mas vem para todas as câmaras do Brasil. Vai ser impossível, isso não vai ter controle, tá? Porque as pessoas, ela tende hoje a se posicionar. Mas assim, o importante é que no final do dia, na ponta, você entregue alguma coisa que atenda a população. Ontem nós votamos e aprovamos um projeto que vincula vídeos informativos antes da sessão do cinema. Por quê? Muitas campanhas de saúde, muitas campanhas de conscientização, até mesmo o calendário da cidade de eventos culturais, muitas pessoas não têm acesso, ninguém sabe, porque a gente sabe a dificuldade que é do jornal para poder entregar a notícia. Agora imagina as páginas da prefeitura para entregar, não entrega. Então qual é a ideia do projeto? É que antes da sessão de cinema, naquele público receptivo, tudo, as pessoas possam obter informações ali, né, acerca das campanhas de saúde, campanha, sabe, a gente tem, por exemplo, esse mês, o Maio Laranja. Tem muita gente ainda que desconhece o que é o Maio Laranja. Nós sofremos, nós somos o segundo país no mundo que consome, que está ali na escala de abuso sexual, exploração sexual infantil. Sim. Nós somos o segundo, perdemos, se eu não me engano, só para a Tailândia. E a gente fala muito pouco nisso. A gente fala nisso só em maio. Agora como é que você está conversando com esse governo? Estamos dialogando. Veja só. O Gustavo, ele já era uma pessoa do governo. Eu conheci o Gustavo na Câmara em 2014, 15. Em 2016, não sei se você vai lembrar, eu protagonizei ali, não diretamente só o Matos, mas participei muito ativamente do Escola Sem Partido.
Sim. Então, assim, naquela época o Gustavo era presidente. Então, eu conversei muito com ele. A partir dali, nós nos tornamos amigos, né? E ele estava no governo também. Então, o racha dele com o governo Não te atingiu. não me atingiu e nem me interessa, para falar a verdade. O que me interessa é que ele faça um bom governo para a população. Eu espero, desejo e irei contribuir, tá? Para que ele faça um bom governo para a população. Só isso, né? Então, a eleição ficou Para trás. em Tem gente que outubro. não engoliu ainda do seu partido, né? É, do meu partido fazer o quê, né? Não só do meu partido. Tem gente do meu partido que não engoliu, tem gente né? E tem gente aqui também, até do próprio Gustavo, ali, alguns militantes ali, algumas pessoas que trabalham, que parece que esqueceu que a campanha passou. É. Eu tive uma conversa com o Gustavo, falei, avisa pro seu pessoal, fulano e tal, que teve 100 votos, que tá se achando a última bolacha do pacote, que tá no governo, que a Câmara tem um papel fundamental, né, na construção da cidade e que você não consegue construir. E não atender o vereador é não atender a população, Exatamente, né? porque a demanda não é minha, É meu lógico. amigo. Então, isso foi bem claro. Então, assim, tenho um relacionamento com ele muito bom, né? Espero e desejo, e se necessitar da minha contribuição para que a cidade vá bem, eu estarei à disposição. E problema zero. Para mim, a campanha passou. Gente, eu acho que, assim, isso aqui não é uma disputa de ego. Isso aqui envolve pessoas, isso aqui envolve a saúde, envolve a educação, envolve o TECA, a gente está falando. Eu quero saber o que a gente vai construir, Gustavo. A gente já tem falado sobre isso. O que a gente vai construir para alcançar as famílias atípicas que estão sofrendo. É isso que eu quero saber. A eleição ficou e a eleição vem em 2028. Então, enquanto isso, nós precisamos trabalhar, nós precisamos entregar. Eu preciso apoiar os teus projetos, eu preciso apoiar os projetos da Câmara de Vereadores, independente do vereador, independente do partido, tem que alcançar a população. Ok. Nós vamos encerrando aqui. Outro dia a gente traz esse moço Mas já? para conversar. E eu quero que você deixe o seu canal de comunicação aí com a população. Tá bom. Pessoal, quero agradecer, Ariadne, agradecer todo o grupo JJ, obrigado pela oportunidade. Nós viemos aqui até com a pauta, né, para poder conversar, mas foi uma conversa tão boa, tão descontraída. Né, agradecer a vocês, telespectadores. Como é que fala, Ariadne? Essa palavra é difícil, né? Os nossos, não é nem telespectadores, né? Seguidores agora, né? Seguidores, Aos nossos seguidores, leitores, nós somos do todos JJ, aqui. né? Dizer se você tem alguma demanda, alguma indicação ou qualquer coisa, ou precisa falar com o Madson Henrique Jundiaí no Instagram, Madson Henrique Jundiaí no Twitter, agora o X no Facebook, e também através do telefone, agora esqueci o número, não lembro, mas eu deixo lá na legenda também, eu comento lá. Mas fiquem à vontade, a gente está aqui à disposição para somar com a população, independente de partido, como falei aqui no começo, não sou uma pessoa partidária, pelo contrário, sou uma pessoa do povo. Tenho sim algumas convicções políticas, ideológicas e de princípios, que não abro mão delas, mas estou aqui para somar e ajudar a população. Quero deixar esse cargo, deixar esse mandato, quem sabe um dia, e dizer assim, eu contribuí para o avanço da população, nisso e naquilo. Deus abençoe, muito obrigado. E siga-nos nas nossas redes, jj.com.br. Até mais.